Já aconteceu de você estar conversando com alguém e essa pessoa parecer assim estranha? Você não se conecta muito com ela, aquilo que ela fala não te faz muito sentido e principalmente o que ela fala parece que não é dela, parece que ela está numa máscara, num papel. Já aconteceu isso com você? Bom, vem comigo que o tema desse vídeo de hoje é autenticidade e eu quero falar inclusive sobre autenticidade na liderança. Outro dia, numa das minhas turmas de treinamento, eu fiz uma dinâmica e os participantes precisavam se apresentar. E eles tinham lá uma tarefa específica a ser executada naquela apresentação. Um dos participantes me pareceu bastante inseguro e ele quis apresentar algo que não me pareceu ser muito dele. Mas eu ainda estava conhecendo a turma e permiti que a dinâmica acontecesse durante o primeiro dia. No segundo dia de treinamento, eu solicitei que eles fizessem novamente uma outra dinâmica onde eles tinham que se posicionar e se apresentar. E depois, do primeiro dia e da metade do segundo dia, nós já tínhamos passado por algumas experiências e alguns aprendizados. E aquela pessoa novamente se posicionou. E pasmem vocês, ela era outra pessoa em relação a que se apresentou no primeiro dia. Ela era ela mesma no segundo dia. E aí eu dei o feedback para ele e ele percebeu o seguinte: poxa, Marta, naquele primeiro momento, eu quis muito atender a uma expectativa. Eu quis muito representar aquilo que dizem que é o correto. Só que nesse momento, a pessoa perdeu a autenticidade. E o pior, gente, ela perdeu a credibilidade. Quando nós não temos autenticidade, principalmente na liderança, é perceptível para o outro que nós estamos tentando representar um papel que disseram para nós que a gente tem que fazer. Às vezes a gente leu isso num livro, a gente viu isso num vídeo no YouTube e a gente está entendendo que precisa fazer daquele jeito. Só que aquele jeito não nos representa, aquele jeito não inclui a gente na forma de se expressar. E aí a gente cai numa grande armadilha, que é a perda de autenticidade. A gente fica mecânico, automático e a gente não consegue convencer. Por isso, eu quero te dizer de passos muito importantes para aumentar a sua autenticidade. O primeiro deles é a autoconfiança. E as pessoas me perguntam muito: Marta, como é que eu desenvolvo autoconfiança? Autoconfiança é algo muito grande, gente. E é algo que a gente vai desenvolver com bastante frequência. Não existe um fim para o desenvolvimento da autoconfiança. Em alguns momentos nós estaremos ótimos, em outros a gente vai ter uma insegurança por causa da presença de alguém ou porque a gente passou por um desafio onde a gente falhou e a gente talvez não esteja tão seguro. Por isso, eu sempre falo com as minhas turmas que divida o boi aos bifes. Como é que a gente come o boi? Dividindo ele em bifes. Se está muito grande para você, qual é o primeiro passo? A primeira conquista que vai fazer com que você fortaleça a sua autoconfiança. A primeira conquista é mostrar para as pessoas um pouco mais sobre você. Um passo legal é contar um pouco mais da sua história. Isso aconteceu na nossa turma quando essa pessoa pôde contar para nós um pouco mais da sua história verdadeira. De onde ele vinha, quem eram seus pais, quais as experiências que ele tinha passado. E quando ele conta essa história, ele conta para nós um pouco do que ele pode inclusive nos ensinar. Porque ele havia passado por uma experiência bem desafiadora logo na sua adolescência e essa experiência foi moldando a vida dessa pessoa e fez com que ela chegasse ali no treinamento para ser um líder de outras pessoas com essa característica. E esta é uma característica que era primordial, mas que ele escondia por receio de não ser legal contar para as pessoas sobre a sua vida pessoal.
Por isso, gente, o storytelling é tão famoso, porque ele narra a história das nossas vidas. E a autenticidade tem a ver com a gente aprender a contar as nossas histórias. Como é que você olha para a sua história? Outro ponto para a gente buscar a nossa autenticidade é o ponto do qual a gente olha para as nossas histórias. Quando eu olho para a minha história do ponto de vista de vítima, eu estou criando um avatar de vítima. E aí eu estou me colocando num lugar que não é produtivo para mim. Não traz para mim a minha verdade, porque toda vítima, gente, ela está encoberta de diversas máscaras. Ela está imputando culpa no outro, ela está num lugar onde ela se enfraquece e isso não fortalece a sua autenticidade. Então você, como líder, precisa aprender a contar a sua história de um espaço de protagonismo. Quando você olha para a sua história, por mais difícil que ela seja, se coloca nela como protagonista. Uma dica que eu dou para as pessoas é: pegue 2 folhas A4 e numa delas escreva a palavra vítima. Faz isso aí agora mesmo, você que está me assistindo. Na outra folha, escreva a palavra protagonismo. E aí, você vai em cima da folha, você vai ficar em cima da folha vítima e vai contar a sua história a partir desse olhar de vítima. Depois, você vai passar para a folha protagonista, ficar em cima dessa folha com seus 2 pés e vai contar a mesma história, só que com o olhar de protagonista, de quem de fato está sendo o autor da vida. E depois, sente quem é a pessoa ali que mais faz sentido para você. É a pessoa. Quem é mais autêntico quando tira suas máscaras e assume para si a responsabilidade pela vida, pela equipe, a responsabilidade pela história e a responsabilidade, inclusive, para alterar aquela história. E é por isso, gente, que quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de desenvolver essa autoconfiança e de desenvolver esse novo olhar. E quando a gente fala de autenticidade na liderança, a gente está falando de um líder que vai despertar no seu time muito mais confiança, muito mais coerência e muito mais credibilidade. A neurociência, a gente já comprova que os nossos neurônios, eles se conectam e eles conversam, entre aspas, né, uns com os outros. A gente talvez ainda não consiga traduzir essa conexão, mas ela acontece. Por isso, uma comunicação sem autenticidade, ela vai despertar no outro uma desconfiança. Muitos de nós não conseguem levar as equipes na direção do que precisa ser feito, porque as equipes não estão confiando naquilo que nós estamos propondo, porque está faltando em nós autenticidade. E para a gente ser autêntico, tem um outro terceiro passo, que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade não significa ser fraco. Vulnerabilidade, pelo contrário, significa ser forte. É a nossa capacidade de falar das nossas dores, do lugar de protagonista, mas sabendo que nós sim passamos por dificuldades, nós sim também temos momentos que não estamos na nossa inteireza. E é muito importante que, com a nossa equipe, a gente tenha a condição de comunicar com autenticidade aquilo que estamos vivenciando. E lembre-se que ser vulnerável não é ser vítima. Ser vulnerável é criar um caminho de mão dupla com o meu time, onde eu também possa dizer sobre o que estou sentindo, não do espaço de vítima, mas do espaço de confiança, do espaço onde eu também posso ser, onde eu também vivenciei aquela experiência. E é esse espaço, essa via de mão dupla, que vai criar com o teu time um ambiente de confiança. Por isso, gente, a autenticidade é tão fundamental para a nossa vida e tão essencial no nosso processo de liderar. Muitos dos líderes que conheço não têm sucesso porque não são verdadeiros com o teu time.
ser autêntico, ser legítimo, tem a ver com ser verdadeiro, não tem? Basta a gente querer comprar algo que é falsificado. A gente já vai perceber com muita clareza aquilo, a diferença da qualidade, a diferença de como aquilo se mostra, né? Tudo que é autêntico e legítimo, com certeza terá melhor qualidade. E isso não é diferente na liderança. E a autenticidade, gente, ela está relacionada à coragem de trazermos a nossa essência à tona. A nossa essência pode agradar a muitos, mas também pode desagradar a outros. Então nós precisamos desconstruir a nossa necessidade de agradar a todo mundo. A gente tem inúmeros exemplos no mundo e no Brasil sobre líderes muito autênticos que construíram e impactaram a cultura das suas empresas. Basta a gente lembrar de Steve Jobs, Jeff Bezos, comandante Rolim, o dono e fundador da antiga TAM. Vale a pena conhecer essa pessoa e pesquisar sobre ela. Basta a gente lembrar, gente, de Luísa Helena Trajano, a dona do Magazine Luiza. Nesses 4 nomes que eu citei aqui para você, a gente já tem líderes muito autênticos que agradam a uns e desagradam a outros. Mas é isso que os torna tão diferenciados e é isso que faz com que eles criem times e negócios tão impactantes. Por isso, eu quero convidar você a trazer a sua autenticidade à tona, porque ela vai fortalecer a sua autoconfiança, vai fortalecer a confiança do seu time em você e vai fazer com que você contribua muito mais, porque você vai estar fazendo algo que é legítimo apenas em você, que só você tem. E se você é novo por aqui, eu quero te convidar a assinar o meu canal, ativar o sininho, me seguir nas minhas redes sociais e estar comigo com a sua autenticidade.